Bom, galera, resumo do dia. Andei pra lá e pra cá o dia inteiro. Eu acabei de desligar o caminhão, que eu liguei ele um pouquinho pra dar uma carguinha na bateria, né? São 6h53, galera. 7 para 7 da noite. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu andei pra lá e pra cá o dia inteiro e tal, né? Não tenho o que fazer. Almocei aqui, tem uma lanchonete, um restaurante também aqui do lado aqui. E eu almocei lá e tomei café com pão que eu tenho aqui com as coisas que eu comprei. E deixa eu contar uma história legal pra vocês. Lembra que eu tava falando daquele motorista que eu encontrei com ele lá, um japonês que eu encontrei com ele aqui? Então, tava batendo papo ali. Vocês viram que eu desengatei a outra carreta de trás, né? Pra já deixar no jeito. Aí eu desci do caminhão aqui pra tomar um arzinho fresco, né? Que tá quente aqui dentro. Se eu deixar aberto, entra poeira pra caramba. Então eu tô deixando fechado, fica um calor violento aqui, né? Eu desci pra tomar um arzinho. Ele tava lá atrás na última carreta, pendurando uma rede. Ué? Aí eu fui lá bater um papo com ele, nada a ver, pode pendurar, não tem problema, não vai estragar a carreta, nada, né? Aí eu fui lá bater um papo com ele, começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, falamos de política, falamos de um monte de coisa. E aí do nada ele começou a me contar a história dele, eu não sei o que deu na cabeça dele começar a contar a história dele, mas é aí que tá, galera, é onde eu falo pra vocês. É nessa profissão que a gente tem esse tipo de experiência, viu? Sim, dá pra fazer amizades em outras profissões, claro que dá. Mas você encontrar uma pessoa que você nunca viu na vida, conhecer assim, bater um papo e saber da história dela e conseguir encaixar com a sua. Olha só, ele tava me contando, ó, é muito louco. Ele tava me contando que ele era engenheiro civil na Camargo Correia. Pensa bem, ele viajou o mundo inteiro já com engenharia civil. E só que porque ele trabalhava muito, ele teve crise de depressão. Ele começou a ter depressão muito forte, porque ele trabalhava demais, ele deixava a família dele de lado para focar no trabalho. E então ele me falou até de um cunhado dele, irmão, sei lá quem lá, que é da ex-parente da... Enfim. Ó o calor, tô suando, acabei de ligar o ar aqui só pra gravar, mas não tem jeito. Se eu ligar o ventilador vai ficar... Então vamos lá, vamos gravar. Então, ele teve esse problema de depressão meio sério aí, ele já tava pensando em dar um jeito de sair da Camargo Correia, né? E ele queria fazer alguma coisa que ele realmente tivesse vontade. E olha que loucura, ele sempre teve vontade de ser caminhoneiro. Aconteceu um problema muito sério na vida dele, que foi a esposa dele que faleceu. Olha que triste, a esposa dele faleceu, aí que ele ficou mais deprimido ainda. Então ele conversou com a filha dele, pegou uma grana que ele tinha, foi lá e comprou um caminhão 2018. Se eu não me engano isso foi em 2020, quer dizer, 2 anos de uso. É praticamente zero. E comprou uma carreta graneleira. Foi fazer uma viagem, começou a andar de caminhoneiro pra cima e pra baixo. Aí, tava fazendo uma viagem, ele tava carregado com algodão. Eu não sei porquê, que ele também não sabe. Pegou fogo, começou a pegar fogo no algodão, galera. Lá atrás, no caminhão. Pegar fogo no algodão. Pegou fogo na carreta inteira, perdeu a carreta, cavalo, perdeu tudo. E aí ele conversando com a filha dele, né, falou, não, Deus quis assim, não tem o que fazer, agora vamos ver o que eu faço, né, não sei como que eu vou me virar, tal. Aí apareceu um cara, conversando com ele sobre um outro cara que tinha uma empresa, que tinha um cavalo, que era um FH12, daqueles antigos farol de moto que eles falam, né, que é o que ele tá aqui, eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco. Ele tá aqui do meu lado aqui. Então ele pegou esse caminhão e foi viajar. A primeira carga que ele foi fazer, ele pegou uma graneleira também, só que era uma graneleira mais alta. A primeira carga que ele foi fazer, ele foi amarrar, ele pegou a cinta que ele jogou pro lado, ele subiu lá pra puxar a cinta, e ele puxou com o peso do corpo a cinta, escapou a cinta do lado de lá, ele voou pra trás do caminhão, caiu, moeu o pé dele. Por isso que ele tá de muleta, galera. Olha que loucura. Então, pra vocês terem ideia, a primeira vez que eu vi ele tava com andador ainda. Então, eu imaginava que era alguma coisa mais antiga, mas ele falou que isso tem 9 meses atrás. Então ele foi pro hospital, fez um monte de cirurgia, colocou acho que 18 pinos no pé, o calcanhar, moeu o calcanhar e foi pra fisioterapia. Na terceira sessão de fisioterapia, a fisioterapeuta pediu pra ele empurrar, né? Já tinha feito um monte de exercício e tal, ele falou que não tava sentindo dor nenhuma, então ela pediu pra ele empurrar ela com o pé com toda a força pra ver como é que tava, né, a recuperação. Ele empurrou ela com a cadeira e tudo pra trás, você acredita? Então ele se sentiu já muito bem, e ela liberou ele, ela literalmente liberou ele. Aí ele pegou o avião, foi pra Goiânia buscar o caminhão que tava lá, e já saiu pra viajar, galera. Faz 9 meses que ele tá na estrada, não voltou mais pra casa. E a filha dele preocupada com ele, claro, mas ele falou que não adianta ela ficar preocupada, que agora ela tem que ficar bem, porque agora ele não usa mais antidepressivo, porque ele ama viajar, ele ama a estrada, ele é aposentado.
aposentado como engenheiro, com certeza tem uma aposentadoria muito boa, né? Então ele não depende exatamente do dinheiro da viagem, sabe? Ele usa a viagem como uma terapia. Então ele fala que às vezes ele vai para um lugar, fica 5 dias, 6 dias parado, às vezes vai para um hotel ou desengata a carreta, vai só com o cavalo perto de uma praia, vai conhecer os lugares, vai fazer turismo, tudo isso sozinho, galera. Olha só que coisa. Então, eu tava conversando sobre isso aí com ele. Motorista não tem estudo, motorista é porque não tem estudo e não tem opção, por isso que é uma profissão que ganha bem, não tem nada a ver isso daí, galera. A profissão de motorista, muitas vezes ela é escolhida pra pessoa por opção, é o meu caso, tá? Eu sou eletricista, eu era DJ, eu tinha profissão, eu tive uma empresa de segurança eletrônica, eu poderia muito bem voltar a trabalhar com elétrica depois da pandemia e depois de que também, vamos dizer assim, chegou a idade, mas se eu tivesse lá em Mogi Guaçu, eu estaria tocando até hoje nas casas lá. Talvez não estaria bem do jeito que eu queria estar, certo? Mas eu não estaria desempregado. E eu poderia trabalhar de eletricista, porque lá eu tinha muitos contatos. O Laicon, da outra empresa que eu trabalhei lá, ele me chamou, ele queria que eu trabalhasse lá, que eu fosse da parte de comercial de vendas, porque eu sabia vender muito bem. Então sem emprego eu não ia ficar, mas é minha opção. Eu quis vir pro caminhão. E era justamente isso que eu tava conversando com ele. Ele quis ir pro caminhão. E no caminhão, na estrada, tudo isso que a gente vive aqui é uma terapia. E realmente é uma terapia. Esses dias, quando eu tava chegando em Fortaleza, eu mandei uma mensagem pro Vitor chorando. Porque quando a gente tá na estrada, a gente literalmente chora. Porque a gente fica muitas horas viajando e não conversa com ninguém. Não que isso seja um problema, porque eu gosto de ficar sozinho, eu adoro ficar sozinho. Eu amo a minha companhia, vocês não têm ideia. Eu não gosto de muito vucu-vucu, sabe? Eu sou meio esquisito. Deve fazer parte do TDAH isso daí. Então, eu adoro ficar sozinho, mas não é por causa disso. É porque eu começo a pensar em Deus, começo a sentir Deus, eu não sei, vou escutando minhas músicas também, me transbordou de sentimento. Eu mandei uma mensagem pro Vitor que eu não quero que ele fique vivendo dentro do apartamento só editando vídeo. Eu quero que a vida dele seja melhor, entende? Então, é uma coisa muito louca viajar na estrada. E era justamente isso que eu tava conversando com ele. Ele falou que agora ele é feliz. Então, pra você ver como a simplicidade da vida, eu DJ, no meio de um monte de gente da alta, em festas e badalação e não sei o que lá, era feliz? Era, mas não como agora, porque agora é de verdade, agora é vida real. Na balada na segunda-feira ninguém lembra quem é você, entende? No caso dele é a mesma coisa, ele tinha aquele compromisso com a empresa, trabalhar, que nem um louco, e ele não conseguia dar atenção pra família dele. Hoje ele vive sossegado, ele faz o horário dele, eu aqui também, eu viajo, não tem encheção de saco nenhuma de ninguém da Transmagna pipinando a orelha, não, a gente faz a viagem, sabe? Até porque eu acho que eles confiam em mim, né? Também. A gente faz a viagem normal ali, tranquilo, olhando, contemplando a paisagem, chegou, não chegou, chega no outro dia, não precisa ter pressa, não precisa ter correria, você vai contemplando as coisas que Deus deu pra gente, sabe? É tudo tão maravilhoso, é tudo tão incrível, que essa profissão não tem melhor, galera. Não, pra mim, claro, pra cada um é artista, um é músico, outro lá, cada um tem as suas conquistas, seus objetivos, mas pra mim, galera, não tem. Gostou desse corte? O vídeo original tá na descrição e no comentário fixado. Caesar.